tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, mas quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Seu amor fluir, por misericórdia nós clamamos. Faz chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estende a mim tua graça e deixe teu amor fluir, por misericórdia nós clamamos. Vai chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça, sobre mim perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Se pedirmos, tu virás, tua chuva derramarás. 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 Vai chover perdão
casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo à transmissão online da Batista Vila Formosa, uma igreja que procura priorizar a adoração ao Senhor e cuidar das pessoas, o cuidado das pessoas. É uma alegria, é um privilégio, mais uma vez, poder compartilhar a palavra do Senhor, poder adentrar ao seu lar. Quero agradecer você que tem nos acompanhado
e nessa oportunidade quero concluir o mês da família, quero concluir essa série de mensagens sobre família. Quero compartilhar com você um texto importantíssimo para a família, para a educação dos nossos filhos. A parábola do filho pródigo. O que tinha na casa do filho pródigo, lá com o seu pai, que não pode faltar na minha casa, na sua casa, no meu lar, no seu lar. O que precisamos fazer para que os nossos filhos realmente sintam falta de estar conosco, estar no nosso lar, na nossa casa? O que eu tenho que fazer para que eu tenha alegria em poder voltar para casa? E esses momentos que nós reaprendemos conviver juntos, até de uma forma, entre aspas, obrigatória, e sabemos que esse período vai passar, confiamos no Senhor, nós precisamos também estar preparados para o depois, não perder esses momentos, não deixar para trás, deixar esquecido esses momentos que nós estamos tendo o privilégio de estar mais juntos. E o filho pródigo tinha tudo, aparentemente na visão humana, e aí decide deixar tudo, deixar o seu pai, pedir a parte que cabia a ele, a herança, e aí ele decide, eu poderia dizer aquilo que nós ouvimos hoje, ele decide usufruir da liberdade, entre aspas, conhecer o mundo. Quantas vezes nós já ouvimos isso, às vezes dos nossos filhos, às vezes dos jovens? Eu quero conhecer o mundo, eu quero ter liberdade. E assim foi com o filho pródigo. Mas é muito interessante que depois que ele passa, usufrui de tudo aquilo que o mundo pode oferecer, ele começa a repensar, até pela necessidade, sobre aquilo que ele deixou para trás, aquilo que tinha na casa do seu pai e estava faltando para ele, aquilo que ele não conseguiria, e ele pôde comprovar isso na prática, ele não conseguiu em nenhum outro lugar. Meu desejo, minha oração é que o Espírito Santo do Senhor tenha liberdade de atuação na sua vida, na minha vida, na vida das nossas famílias, e que a palavra que nós vamos compartilhar possa encontrar guarida nos nossos corações. Vamos orar. Pai de amor, nós te agradecemos, nós te louvamos pela oportunidade mais uma vez de poder compartilhar a tua palavra. Nós te agradecemos pela vida, pelo cuidado, pelas tuas misericórdias, Pai de amor. Te agradecemos porque o Senhor tem conduzido as nossas vidas, as nossas famílias. Te pedimos pelos enfermos, te pedimos por aqueles que estão cuidando dos enfermos. Te pedimos direção para a vida de cada um. Te pedimos que o Senhor abençoe os nossos governantes, Pai de amor, abençoando o nosso país, o restante do mundo, para que esse momento de pandemia possa chegar ao fim, Pai de amor, e que possamos retomar as nossas vidas, sem esquecer de nos submeter à Tua vontade, crer, Pai querido, no Teu poder, e que a nossa fé, mesmo nesse período, não seja abalada. E agora, Pai de amor, fala aos nossos corações através da atuação do Espírito Santo e da explanação da Tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O texto da parábola do filho pródigo está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu numa terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a padecer necessidade. E então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos aguardar os porcos. E ali desejava fartar-lhe das alfaborras que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome.
Levantar-me-ei, ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e compadeceu dele. Correndo, abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti e põe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei e matai o novilho cevado, comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. O que o filho pródigo tinha na casa do seu pai que não pode faltar na minha casa e na sua casa? Eu gostaria de compartilhar na introdução da palavra nesse momento qual é a posição, a finalidade, aquilo que o nosso lar, a nossa família, a nossa casa pode oferecer. A nossa casa, o nosso lar pode ser um jardim ou um deserto, um lugar de transformação ou um lugar de deformação. Um lugar, já falei isso em outra oportunidade, um lugar terapêutico ou um lugar patológico. Um lugar de bênção ou um lugar de maldição. Um lugar onde há liberdade com responsabilidade ou uma prisão. Isso vai depender do ambiente que nós vamos proporcionar. E eu quero compartilhar com você exatamente algumas coisas que tem que ter, algumas qualidades que nós temos que ter no nosso lar, nós temos que ter na nossa casa, que tem que ser muito mais do que um lugar agradável, com móveis novos, com tecnologia de última geração. Nós estamos reaprendendo nesse período o que é realmente relacionamento, o que é família. E nós precisamos começar por uma questão que também estamos enfrentando. O texto que nós lemos do versículo 17 ao versículo 23 vai falar que na minha casa, como na casa do filho pródigo, não pode faltar pão com fartura. E é outra questão que nós estamos atravessando no nosso país, sempre atravessamos, mas agora ficou muito latente, muito à vista, a desigualdade social. Por isso que trabalhamos tanto, estamos investindo, estamos trabalhando, investindo recursos, investindo esforços na ação social, para que todos possam ter pão, o básico, necessário, pão para o alimento físico no nosso lar. Mas nós precisamos ressaltar que nós, às vezes, temos essa falta de pão, e esse pão está relacionado com o texto de Mateus capítulo 6, versículo 11, a oração modelo, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Estou falando desse pão. E quando esse pão falta, os recursos faltam, aí realmente há um grande problema, uma grande dificuldade. Mas o filho pródigo sabia que quando ele estava na casa do seu pai, esse pão não faltava. E aí, naquele momento em que ele gastou tudo, ele estava passando fome, passando necessidade de alimento físico. E aí eu quero destacar também, nós estamos aprendendo e reaprendendo nesse momento, porque nós temos algumas causas que levam a essa falta de pão. Nós temos as causas que justificam, a perda de emprego, doença, momentos que vivemos, e aí sim os recursos ficam menores, e nós não temos essa condição, e muitas famílias aí estão passando necessidade realmente de pão para alimentar o físico. Mas eu quero destacar que quando em tempos melhores e quando muitas famílias têm condição, e volto a dizer da questão da desigualdade social, muitas vezes nós não administramos bem. E aí também começamos a ter problemas financeiros que depois vêm, inclusive, a ingerir nessa questão, na falta desse pão que alimenta o físico, que é a má administração. Os gastos
com coisas que não são necessárias. Nós estamos aprendendo que nós podemos viver com aquilo, com menos do que temos. Às vezes temos coisas em casa, investimos ou gastamos dinheiro naquilo que não tem a menor necessidade. E aí passamos lá na frente para manter a aparência, para manter um status além daquilo que nós podemos. Aí no nosso lar começamos a ter dificuldades, inclusive com relação a esse pão. Então é momento também de refletir sobre como temos administrado os recursos que o Senhor tem nos dado. Mas quando na nossa casa tem pão, é lugar de fartura, e essa fartura não é na questão do supérfluo, daquilo, não, aquilo que é necessário para nos manter. E o filho pródigo sabia que ele encontraria isso, porque ele já tinha usufruído lá na casa do seu pai. Esse pão não pode faltar no meu lar e no seu lar. Na minha casa e na sua casa tem que ser um lugar de pão com fartura. E o Senhor diz que o justo não mendigará o pão. Por isso nós precisamos crer, fazer a nossa parte. Com certeza o Senhor vai nos abençoar, como tem nos abençoado, e a nossa casa continuará sendo um lugar de pão com fartura. Isso não pode faltar no meu lar e no seu lar. Mas também precisamos do pão que nutre o homem espiritual. Mateus capítulo 4, Evangelho segundo Mateus capítulo 4, versículo 4, vai falar exatamente sobre isso. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra. Então, o pão espiritual também precisa fazer parte, precisa ser pão de fartura no meu lar e no seu lar. Nós precisamos levar os nossos filhos, educar os nossos filhos, viver esse evangelho que cremos, né? Uma mensagem anterior eu falei sobre levando Jesus para casa. Jesus precisa estar presente no nosso lar. Nós precisamos fazer do nosso lar um lugar também de fartura do pão espiritual. Um lugar, um lar, a família que busca a vontade de Deus para o seu sustento, vive debaixo da direção de Deus, procurando se entender, o esposo, a esposa, vivendo em harmonia, educando os filhos, vivendo, falando, mas não só falando, vivendo realmente um homem e uma mulher espiritual. Nós precisamos também ter no nosso lar, na nossa família, na nossa casa, a fartura do pão espiritual. Para isso, precisamos buscar na palavra, precisamos nos dedicar mais no estudo da palavra, precisamos nos dedicar mais na prática daquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Na minha casa, na sua casa, no meu lar, no seu lar, nos nossos lares, tem que ser lugar de pão com fartura, que alimenta o físico, que nos sustenta, que alimenta o nosso corpo, mas também precisa ser um lugar de pão ou fartura de pão no aspecto espiritual. Precisamos nos comprometer ainda mais com as coisas que são do alto. Precisamos viver mais buscando a vontade de Deus. Quando há falta de pão no aspecto espiritual, quando há falta da palavra, a família fica desnutrida, como acontece também quando há falta do pão que alimenta o corpo. E uma vez desnutrida, ela fica sem forças para vencer tudo aquilo que vai se abater contra ela. Então, anota aí. Vamos viver, vamos ter como meta e como alvo. Na minha casa, na sua casa, no meu lar e no seu lar, tem que ser um lugar de pão com fartura. Tanto o pão que alimenta o corpo, como o pão que alimenta o espírito. E na casa do filho pródigo, ele sabia que ia encontrar o pão para o alimento físico e o pão para alimentar o espírito. O versículo 20 do texto de Lucas capítulo 15 também vai dizer que na casa do filho pródigo era um lugar de esperança. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. O pai permanecia todas as tardes ali na janela, na porta da sua casa, aguardando o
o retorno do seu filho. Ele tinha esperança daquilo que ele havia ensinado, ele tinha esperança daquilo que ele tinha vivido, o exemplo que ele tinha sido, que ele tinha dado ao seu filho. E ele ficava na expectativa do retorno do seu filho. A lei da semeadura é infalível, né? Ensina a criança no caminho em que ele deve andar e ainda quando for adulto, quando for homem, jamais se desviará do caminho. O filho partiu, mas ele tinha a esperança, a certeza da sua volta e todos os dias ele aguardava o retorno do seu filho. É muito interessante quando nós vemos às vezes os pais desistirem, ou a família desistir do filho, ou às vezes o esposo desistir do casamento, ou a esposa desistir do casamento por algumas dificuldades, né? Nós precisamos manter a esperança, nós temos que ter confiança no Senhor e valorizar a nossa família, valorizar os nossos filhos. Tem uma frase muito conhecida entre os americanos: se não gosta do que está colhendo, veja o que foi plantado. Aquele pai tinha esperança porque ele já tinha educado aquele filho. Ele provavelmente já tinha dado exemplo, não de perfeição, mas procurando realmente viver aquilo que ele falava, aquilo que ele ensinava. Na minha casa, na sua casa, no meu lar, no meu seu lar, tem que ser um lugar de esperança para que os nossos filhos queiram retornar, para que a família possa querer estar sempre juntos. Lugar de esperança. Não desista, não desista do seu casamento. Esposo, não desista da esposa. Esposa, não desista do esposo. Não desista dos seus filhos, por mais dificuldade que tenha. Essa semana, mais uma vez, uma notícia nos abalou de uma mãe que acabou tirando a vida do seu próprio filho de 11 anos. Mais uma vez, ficamos assustados e comovidos com notícias dessa natureza. Falta esperança, falta o alimento espiritual, o pão espiritual. Precisamos repensar nisso. Mantenha, fortaleça a esperança na sua casa, nas nossas casas, nos nossos lares. Precisa ser um lugar de esperança. Ainda no versículo 20 de Lucas capítulo 15, texto que trata da parábola do filho pródigo, nós tiramos como lição, e o filho com certeza repensou isso quando ele decidiu voltar. A minha casa tem que ser um lugar de carinho e aconchego. Correndo, abraçou e beijou. O pai espera, avista o filho vem vindo lá de longe, ele corre, abraça e beija. Fico pensando como estava em falta nas famílias nos dias, nas nossas famílias, muitas vezes esse momento de abraço, de beijo. Agora estamos mais próximos, mas quantas vezes não tínhamos nem tempo para isso? Hoje reclamamos do distanciamento social, mas muitas vezes, quando não vivíamos esse isolamento, esse distanciamento, não aproveitamos a oportunidade para que a nossa casa, o nosso lar, a nossa família fosse realmente um lugar de carinho e aconchego. E eu até vou ampliar isso. A igreja, a comunidade, muitas vezes deixamos de lado, esquecemos que deve ser um lugar de carinho e de aconchego. O filho pródigo retornou para sua casa, retornou para o seu pai, porque ele tinha certeza que lá era um lugar de carinho e aconchego. A família começa a definhar, ela começa a acabar quando morre essa intimidade, morre esse carinho. Nós precisamos regar isso, nós precisamos alimentar o nosso lar, a nossa família com carinho e aconchego. Quantas vezes antes desse isolamento nós não abraçamos os nossos filhos, às vezes os casamentos viram rotina, não há mais um carinho, não há mais aquele aconchego, aquele momento. Eu costumava dizer, lá na casa dos meus pais, o momento família, sabe?
aquele momento em que todo mundo se reúne, os filhos pulam em cima da gente, é uma delícia. Nosso lar, nossa família, nossa casa precisa ser um lugar de carinho e aconchego. Mesmo com a tecnologia que nós temos hoje, nós precisamos continuar cultivando, precisamos continuar vivendo com carinho e com aconchego. O filho pródigo sabia que na sua casa ele encontraria carinho e aconchego que ele não encontrou em nenhum outro lugar. Minha casa e a sua casa, o meu lar e o seu lar, precisa ser um lugar de carinho e aconchego. Continue fazendo isso, continue desenvolvendo o carinho e aconchego aí no seu lar. Mesmo depois, quando a pandemia passar, voltarmos às nossas atividades, separe um tempo para manter a sua casa, o seu lar, um lugar que realmente exale carinho e aconchego. Versículo 21. A minha casa, sua casa, o meu lar, o seu lar precisa ser um lugar de confissão honesta. E o filho lhes disse, Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Quando os filhos têm liberdade de confessar, quando ele tem essa confiança de compartilhar com os pais, ele não vai procurar fora. Ele não vai compartilhar com aquele coleguinha, aquelas pessoas que às vezes estão em uma outra situação muito mais difícil e não vão dar bons conselhos. Ele não vai esconder, mas ele vai falar. Quando nós temos essa liberdade de confessar e falar, não há segredos entre o esposo e a esposa, entre a esposa e o esposo. Os filhos, mesmo quando fazem alguma coisa errada, eles falam a verdade. Muitas vezes nós temos uma dificuldade, às vezes alguns filhos preferem confessar aquilo que fez de errado para a tia, para o avô, para os amigos, né? E não compartilham com os pais. É difícil isso. É difícil quando os nossos filhos têm mais confiança em outros, mesmo que da família, e não têm confiança no pai e na mãe. É difícil quando o esposo compartilha com outras pessoas, com seus amigos, mas não tem confiança na esposa. Quando a esposa não tem confiança no esposo. O nosso lar precisa ser um lugar de confissão honesta. Precisamos ter liberdade de confessar, de falar sobre todos os assuntos. O filho pródigo retornou à sua casa, porque ele sabia que lá, no seu lar, ele poderia confessar. E a prova é que ele fala ao seu pai que ele pecou, que ele não era digno de ser chamado mais o seu filho. Ele se propõe a ser feito, a se tornar um servo. Ele se propõe a realmente não ser considerado, não usufruir mais da condição de filho. Claro que o pai não permitiu isso, mas ele pôde confessar, ele pôde abrir o seu coração. Não se esqueça, na minha casa, na sua casa, no meu lar e no seu lar, precisa ser um lugar de confissão honesta. Ainda adiante, no versículo 23, muitas vezes precisamos tomar cuidado, porque às vezes existe a confissão honesta, mas não existe o perdão. A minha casa, a sua casa, o meu lar, o seu lar, na minha família, na sua família, precisa ser um lugar de graça, geradora de perdão. E levantou-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. Versículo 20. Antes mesmo que o filho confessasse aquilo que ele tinha feito de errado, o pai não se preocupou com isso. Ele já gerou o perdão. Ele não se preocupou em cobranças. Por que você fez? Porque você vai sofrer consequências. Eu não vou te aceitar. Você vai ser feito como servo. Não. O pai correu, beijou e naquele momento o perdoou. Com esse gesto, o pai está dizendo, eu te perdoo. Nem houve pedido de perdão do filho, mas ele corre antes que o filho falasse algo.
o pai foi capaz de perdoar. E o filho, o rapaz, enxergou realmente esse momento. O pai viu no filho ele conseguiu enxergar aquele arrependimento, aquela atitude corajosa do filho. E o filho enxergou no pai que o pai o perdoava. Quantas vezes nós deixamos de perdoar coisas tão pequenas e aí ficamos sempre voltando, naquilo que foi feito. Já pensou? O filho pródigo retorna e no primeiro problema que tem, o pai, você fez aquilo, você foi embora, eu te recebi, você está fazendo isso. Não houve isso. Quando há perdão, aí tem um pastor, um escritor que diz que perdão não é amnésia, não é esquecer. Perdão é você conseguir enfrentar, não relembrando essas coisas, não tecendo mais comentários sobre isso. Você perdoou, vai continuar convivendo e convivendo sem estar relembrando essas coisas. A minha casa, a sua casa, o meu lar e o seu lar precisa ser um lugar realmente de perdão, um lugar de graça. E eu fico pensando com relação a Cristo. Como é que seria se o nosso Senhor não nos perdoasse? Já teríamos sido consumidos. Já pensou se o Senhor, toda vez que nós cometêssemos um novo pecado, Ele lembrasse o anterior, não houvesse realmente essa graça geradora de perdão? A palavra nos diz que nós já teríamos sido consumidos. Por isso, não se esqueça, nossa casa deve ser um lugar de confissão honesta, mas também deve ser um lugar de graça geradora de perdão. E por último, versículos de 23 a 25. A minha casa, a sua casa, o meu lar e o seu lar tem que ser um lugar de festa. E trazei o bezerro cevado e matai e comamos e alegremo-nos. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto da casa e ouviu as músicas e danças. E é claro que aí o pai teve que administrar a outra questão, o outro filho. O filho não conseguiu perceber tudo isso. E aí ele vai trabalhar então com o outro filho dizendo, você estava comigo aqui sempre? Porque o filho, o irmão, cobrou porque que não havia festa para ele. E o pai justificou o seguinte, para que festa? Você está sempre aqui, já é uma festa constante, todo dia é festa. Mas esse meu filho estava perdido e retornou. Nós precisamos viver em festa, independente das lutas e dificuldades. O nosso lar precisa ser um lugar de festa. Nunca foi da vontade de Deus, do Senhor, que o nosso lar seja um lugar de tempestades, um lugar de rancor, um lugar de tristeza. Pelo contrário, que seja um lugar de festa. E para ser um lugar de festa, independe da sua condição econômica ou social. Depende da vontade. Tem famílias de condição econômica humilde, mas que vivem sempre em festa, em paz. E tem pessoas de uma condição econômica num patamar muito alto e não conseguem viver em festa e nem em alegria. Mas quando nós vivemos realmente, fazemos da nossa casa um lugar de festa, o nosso filho quer retornar, o esposo quer voltar logo do trabalho, a esposa quer estar ali no lar, tem alegria também em retornar, em estar presente. Quero concluir essa minha palavra relembrando a todos o que tinha na casa do filho pródigo, que não pode faltar no meu lar e no seu lar. Pão com fartura que alimenta o corpo, mas o pão com fartura que alimenta o espírito. Não se preocupe com o pão que alimenta o corpo, porque quando nós realmente buscamos e nos alimentamos com o pão que alimenta o espírito, o Senhor vai abrir as portas e nós vamos ter aquilo que é necessário.
Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. O nosso lar será um lugar que tem pão com fartura para o alimento do corpo, quando nós priorizamos o alimento do espírito. O nosso lar precisa ser um lugar de esperança. E como precisa nos dias de hoje. Quantas lutas, quantas dificuldades. Já vivemos na expectativa, às vezes, de dificuldades maiores. Mas a esperança não pode faltar na nossa família e no nosso lar. O carinho e aconchego tem que se fazer presente. Tem que fazer parte da minha vida, do meu lar, da minha família. Tem que fazer parte aí da sua vida, da sua família. A nossa casa precisa ser um lugar de confissão honesta, mas acompanhado também de um lugar da graça geradora do perdão. Perdoe mais, ame mais, aproveite esses momentos. E aí vai resultar na conclusão. A minha casa, a sua casa, o meu lar e o seu lar. Nós viveremos sempre em festa, porque a festa não pode faltar no meu lar e no seu lar. E sabe por quê? Porque quem instituiu a família foi o próprio Senhor. E Ele tem suprido as nossas necessidades, Ele tem cuidado de cada um de nós. Não se desanime. Creia, viva, cultive o amor, a esperança, o perdão, o entendimento. E aí não vai faltar o pão com fartura. E aí viveremos em festa. Continue firme, porque o Senhor é que dirige as nossas vidas. Entregue a sua família a Ele. Viva realmente de acordo com a vontade dEle. E não vai faltar pão, não vai faltar esperança, não vai faltar carinho e aconchego, não vai faltar confissão, não vai faltar perdão e não vai faltar festa. Que Deus nos abençoe e que não só no mês de maio, mas que todos os meses, todos os dias, possamos cuidar da nossa família. Um presente de Deus e é vontade de Deus que essa família permaneça firme. Que Deus nos abençoe, que Ele continue suprindo as nossas necessidades, que Ele continue sustentando os nossos lares. Que Deus possa cuidar de cada um de nós, que Deus possa abençoar a sua família e que Ele continue nos dando da sua graça, da sua misericórdia e do seu cuidado. Amém. Quem sou eu para que o grande Rei me receba assim? Me perdi, Ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou.
Quero aproveitar esse momento para fazer algumas comunicações. Você pode continuar nos acompanhando nas programações online. Esperamos aí no futuro, muito breve, nos reunir presencialmente, mas até lá você pode continuar nos acompanhando. Quarta de estudo, todas as quartas-feiras às 20 horas nós transmitimos pelo Facebook e YouTube. Nas quintas-feiras nós temos pelo Instagram da igreja às 21 horas online com o pastor e no domingo pela manhã às 10 horas e depois às 8 horas da noite as nossas celebrações. Você pode continuar conectado com a Batista Vila Formosa e aí participando. É uma alegria, um privilégio sempre ter você nos acompanhando. Quero agradecer aqueles que têm participado, têm contribuído, sendo membros da Batista Vila Formosa, ou aqueles que ainda não são, mas têm colaborado, têm doado, tem aí na tela a conta, os dados bancários. Você continue participando. Essa semana tivemos mais uma ação social, visitamos alguns hospitais, doamos protetores faciais, já tínhamos feito a questão da campanha da cesta básica, agora podemos aí abençoar aqueles que estão na linha de frente na área da saúde. Foi bênção realmente, Quero deixar à disposição também o telefone 0800 para que você possa tirar alguma dúvida, possa ter alguma informação, uma palavra de consolo, uma oração ou tentar colocar o seu problema para que a gente possa tentar ajudar de alguma forma. Se você quiser doar também, saber como você pode participar das campanhas que nós estamos fazendo, você pode utilizar o 0800. Conto com a sua participação. Obrigado mais uma vez. Que Deus continue nos abençoando, que Deus continue nos ajudando a superar esses momentos de dificuldade. Continuamos à sua disposição. A Batista Vila Formosa continua à sua disposição. Até a próxima, se o Senhor nos permitir.